E aí, meu povo do Boteco 98, firme na rei, tranquilo? Então, eu vou falar um negócio com vocês. Vocês já repararam que quando você põe a cerveja no copo, ela faz um som mais ou menos assim, ó? Todo mundo conhece o som da cerveja no copo, pera aí. Bom demais. Eu achei uma cerveja que faz um som meio diferente, quer ver? Escuta aí, ó. Essa aqui, quando eu ponho no copo, ela faz assim, ó. Tá meio esquisito. Tem outra cerveja que eu achei aqui também que faz um som meio diferente, ó. É a cerveja que quando eu ponho no copo faz assim, ó. Seu nome é Jackie, Jackie, oh, tequila. Não é possível. Eu sei por quê, seus trouxas. É porque hoje nós vamos falar da cerveja do Skunk com a Krug Beer. A ideia de misturar banda e cerveja, música e bebida. Como é que é isso? Isso é comum? Isso é normal? Quem foi o ser humano que teve essa ideia? Então, para responder essa pergunta, eu tô aqui com Erwin, da Áustria, Krug Beer, e ele vai falar comigo um pouco. Erwin, da onde veio essa ideia de unir o nome de uma banda tão conhecida no Brasil a uma cerveja produzida aqui em BH, uma banda mineira, uma cerveja mineira, porém com coração austríaco? Como é que é isso? Na verdade, eu conheço a banda há muito tempo, até mais tempo do que a cervejaria que nós montamos em 97. É uma instituição, a banda é uma instituição. Meus sócios sempre adoraram, conheciam a banda e era desde o início nós sempre pensamos em alguma aproximação, porque tem músicas também que contam sobre cervejas, saideiras. Então, nós pensamos sempre, e aí, mas nunca realmente tinha a coragem para realmente fazer esse approach. Era uma ideia, mas vocês ficavam um pouco assim, nossa, será que... Intimidado pelo tamanho da banda? Nós vamos falar com ele, vamos fazer uma cerveja. Esses caras são músicos, eu sou cervejeiro. Então, mas meu filho que joga futebol no clube com a banda, aí um dia ele chegou e falou, eu acho que eu vou conseguir fazer uma cerveja Skunk com a banda. Aí já evoluí, nós sentamos com eles e degustamos a cerveja, então, que cerveja seria bom, aí nós achamos a Alt Beer, todo mundo gostou. Já logo depois vem a Skunk Pilsen, que tem um público muito maior, então é um sucesso. Por que esse estilo agora, Alt Beer? Foi uma escolha da banda? Vocês acreditam que há algo em comum entre a marca, o nome Skunk e a Alt Beer? Ou foi uma coisa que bebeu, foi mais intuitivo? Bebemos, gostamos, olhando para a cor, achamos legal, vai ser ela? Foi um pouco... nós tínhamos... Era uma novidade, então todo mundo estava empolgado com a Alt Beer, ela ganhava prêmios, foi uma escolha natural, a banda gostou, nós gostamos, nós achamos esse estilo merece uma divulgação maior, então foi um consenso entre nós todos. Então podemos dizer que assim como a banda, a cerveja tem personalidade? Com certeza. Uma cerveja é diferenciado das cervejas normal, né, de alta fermentação. Então ela tem esse tom maltado, cor mais escuro, que também diferencia a cerveja das outras cervejas, ou das cervejas mais comuns. Mas ela realmente é fácil de beber e é um estilo que me agrada muito. Muito bem, falei aqui com um homem que sabe tudo, fabricante da cerveja, o dono da cervejaria. Daqui a pouco eu volto conversando mais com o pessoal do Skunk, que sim, atendeu a reportagem do Boteco 98 e vamos falar mais sobre esse casamento. Cerveja, banda, música. Pois é, meu povo, falei que ia conversar com as pessoas que dão nome à cerveja. Portanto, estou aqui ao lado do Skunk, na pessoa de Henrique Portugal e Lelo Zanetti, também com Herwig aqui, falando sobre essa parceria da Áustria, da Krug, com o Skunk, que tem duas cervejas do Skunk, a Skunk Alt Beer e a Skunk Pilsen. E a primeira pergunta que eu faço para os meus caríssimos
amigos Skunk, é o seguinte: como é que vocês receberam essa ideia da banda dar nome a uma cerveja? Como é que foi esse approach com vocês? O approach foi de amizade, né? O primeiro approach, a história começou desse jeito. O Erving, a gente já conversou muito sobre isso. O Lucas, que está ali ao lado do Erving, eu jogo bola com ele, ele faz parte do time do Skunk aqui junto com o Lelo. A gente conhece a Krug há muito tempo. Então quando surgiu a ideia, aí falou, poxa, legal, o Skunk, uma banda que as músicas no caso tem um público muito amplo, né? É uma característica do Skunk falar para todo mundo. Então quando surgiu a oportunidade da gente do Skunk ter sua própria cerveja, isso foi uma coisa muito interessante. E aí vieram os desdobramentos, né? Que tipo de cerveja, fazer uma mais conceitual e uma mais aberta. Aí é que tá a brincadeira. Assim como compor uma música, né? Ou produzir uma música. Você desenvolver de qual tipo de cerveja, conhecer essa história da Altbier ser da região de Düsseldorf. Você estava me contando que a Alemanha talvez seja o país que o Skunk mais tocou fora do Brasil, é isso? Não, é o país que a gente mais tocou. A gente já tocou acho que em 16 países e o maior volume de shows que a gente já fez foi na Alemanha. A gente pode falar que estado de espírito, o casamento música e cerveja faz sentido? Essa é uma pergunta que só Lelo Zanetti poderá responder. Lelo Zanetti. Então, a verdade é que mesmo no estúdio, a gente tinha às vezes a coisa da chopeira junto com a pessoa que vinha trabalhar na produção e a gente tinha esse serviço de curtição, né, para poder... Tinha a hora ali do bate-papo e além disso a coisa de ser artesanal com esse romantismo e na prática ela resulta muito bem, né, nesses sabores e tal. O Skunk viaja, a cerveja vai junto? Ou volta e meia vocês se encontram no meio da estrada e é um casamento feliz? Como é que é o dia a dia, banda e cerveja? Quando vocês se cruzam mais? A gente leva, todo camarim do Skunk tem a nossa cerveja porque a gente gosta e para as pessoas que normalmente a gente recebe no camarim, que são pessoas que a gente gosta. Quando a pessoa experimenta, fala assim e pergunta, posso levar para casa? Aí a gente autografa o rótulo da cerveja e a pessoa leva como recordação. Isso é uma coisa, é um momento especial, tipo, como se diz, uma troca de carinho. É um orgulho você olhar para a pessoa e falar assim, toma aqui a cerveja que leva o meu nome? A cerveja e a música é uma coisa meio ecumênica, que a gente já teve na gravação de pelo menos 1 ou 2 álbuns, a gente tinha uma chopeira no estúdio. O momento de criação, ele, por mais que ele envolva organização, você tem que às vezes ter um relaxamento, né? Eu ia falar besteira aqui, a história posso falar? Aqui, por favor. Porque também é aquela história, você não precisa mais fumar skunk, agora você bebe skunk, né? Ó, depois dessa nós vamos fazer uma rápida pausa. Meu povo do Boteco 98, voltando, falando da cerveja Skunk e da Krug, eu não podia perder a oportunidade de olhar para a cerveja e falar assim, te ver e não te querer. Ai, é improvável, é impossível. Tinha que gastar o jargão do lado desse cara. Eu não posso passar vergonha sozinho, nunca na minha vida. Falei com ele que não podia rolar piada, né? Daí não é que fazer a comparação seja uma piada, mas a gente é uma banda séria, né? Não, tudo bem que vocês são sérios, mas se eu fosse sério aqui, a gente ia fazer uma análise sensorial. Eu ia tomar cerveja e falar assim, tom levemente malteado, cor cobreada para vermelho, talvez eu encontre um malte caramelado aqui. Se fosse música, eu ia falar assim, pô, aqui tá com Skunk, ela tem aspectos de berirão, bambão, berirão lapidão, de garota nacional. Temos aqui notas também de pacato cidadão e o finalzinho de esquecimento da amnésia alcoólica. Mas agora parando de bobagem. Não, mas falando de conceito, por favor. A gente estava aqui em off, aqui é legal, o Erving estava explicando, lembrando uma história que é muito bacana, sobre a garrafa, o modelo da garrafa, o rótulo das duas cervejas, por que cada um, o motivo deles terem essa característica sobre o movimento moda. Muitas vezes as pessoas me perguntam, aonde vem esse rótulo, qual é? Que é muito diferente, né? É diferente, né? Mas tudo essa história, esse conceito. O Fernando Furtado, nosso empresário, foi muito feliz na ideia desse rótulo. E o outro rótulo
tem uma inspiração do tipo de som que a gente começou a fazer, que é a música jamaicana, por isso que tem essas cores meio jamaicanas. Essa é a característica, motivo pelo qual estes dois rótulos têm esta assinatura. Então a gente dando uma olhada, esse é um tema interessante pra gente passar, fazendo mais uma vez esse cruzamento, cerveja e música. O princípio do Skunk, vocês tocavam, vamos falar reggae ou ska reggae, dancehall. Peraí, ó, era o que, Lelo? O reggae tocado com uma visão de tecnologia, né? Seria um reggae mais moderno. Os artistas Dancehall ingleses de referência, assim, é o Shabba Ranks, o Shaggy, talvez nomes que as pessoas aqui no Brasil conheçam mais. Assim. Pois é, mas e quando eu falo da referência dos meus grandes ídolos, Skunk, eu lembro de vocês tocando esse reggae eletrônico. E o Bifone também. E o Bifone. E eu lembro de vocês vestindo roupa de time de futebol. Aí com o tempo vocês foram mudando. Aí veio o Garota Nacional, já mudou um pouco a cara da banda. Aí depois disso vocês tiraram os metais, enfim, não vou entrar no específico não. Mas a gente pode falar que com essas duas garrafas do Skunk tem também um quê de fases distintas da banda, porque vocês depois foram para uma fase que a gente pode falar Britpop, então até o formato dessa garrafa, numa escola britânica também, a gente pode fazer esse encontro, falando que enxerga-se aqui nesses dois rótulos diferentes fases da banda. Ô, Mário, você agora fez uma relação que confesso que eu não tinha pensado ainda, mas provavelmente não, é mais ou menos isso mesmo. E essa mudança que aconteceu no som, nos Skunk, isso foi uma coisa extremamente natural. Foi muito natural, as duas fases são totalmente verdadeiras, porque a gente gosta de música, porque a gente sempre tocou, né? Não é à toa que buscamos referências britânicas. Mas é legal, você fala, gostei, viu? Eu estudei. Mário vocês, é cara. cultura. Mário é cultura. A pergunta é direta: quem são os maiores bebedores de cerveja da banda Skunk? Você gosta mais de qual estilo, Léo? Um pouco mais, essa ideia da Pilsen é maravilhosa, né? A receita, eu acho que a receita original da Pilsen é uma coisa magnífica. Mas essa ideia meio um pouco alt beer, realmente é uma cerveja muito especial no inverno para você tomar esse tipo de cerveja, é uma delícia. Como a gente gosta de cerveja, a gente gosta de futebol também. Então é uma combinação perfeita, né? Depois de um bom esporte com os amigos, assim, jogando esse futebol bem corrido, bem animado, as pessoas bacanas que a gente reúne toda semana. É muito legal você tomar uma cerveja especial à noite, depois daquele banho gostoso. Então acho que é uma combinação. Cervejeiro mesmo no Skunk é o Lelo e o Samuel, que são mais cervejeiros. No boteco, você come e bebe o quê? Eu sou modelo avestruz, né, assim. Tirando estanho, qualquer coisa. É alite, estanho e cani. Tira esse estanho, cani, alite, o resto, né? O resto combina com uma cerveja. Torresmo de barriga. Aí, ó. Coisa light, leve, né? Com cerveja, né? Foi um prazer participar com vocês. Daqui a pouco eu volto só para assinar a matéria com mais detalhes no final. Gente, Boteco 98, papo de boteco hoje com Áustria, Krug, Skunk. Valeu. Tchim. Tô aqui com o Alfredo Figueiredo, da fábrica. Alfredo, primeira pergunta, eu falo Krug, Áustria ou só Krug? Nós temos a linha Áustria e temos a linha Krug. A Skunk é o quê? É Krug. É Krug. Então tá, a Skunk Krug, tô aqui com o Alfredo. Alfredo, muito obrigado por ter recebido o Boteco 98. Queremos voltar aqui depois para falar mais sobre outras cervejas e mais sobre a casa, beleza? Bem-vindos. Tá, Jorge, obrigado. Valeu, gente. Esse foi o Boteco 98, falando sobre a Krug Skunk. Daqui uns dias eu volto em algum bar, em algum lugar, comendo, bebendo trem, você sabe como é que é. Valeu, tchau!